Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, e desde que o filme Obsessão, dirigido pelo youtuber Curry Barker, estreou primeiro no circuito de festivais e depois nos cinemas ao redor do globo, queixos estão caindo e bilheterias estão sendo arrombadas, né? Pelo sucesso comercial, pelo sucesso crítico deste filme que é tão malvado, tão bem pensado, tão bem feito. Então, gente, o meu queixo não caiu, não. Por quê? Porque o Barker, ele já apareceu aqui no canal. O Obsessão não é o primeiro filme dele. Na verdade, é o segundo longa-metragem dele. O primeiro, que não sei nem se chega a ser longa, porque tem 1 hora de duração, foi um found footage que em agosto de 2024, ele e o seu parceiro subiram no YouTube. Dali a 2 semanas, mais ou menos, eu estava resenhando e falando maravilhas, né, do Milk and Cereal. Pois bem, a promessa do Milk and Cereal, que já estava dada ali, né, um filme que custou US$ 800, o Milk and Cereal, e é assim, um found footage com ideias incríveis. Eu vou deixar o link da resenha do Milk and Cereal na descrição deste vídeo, tá? Porque agora as pessoas estão falando, olha só, o Obsessão custou só 750 mil e já foi comprado pelo estúdio grande lá por 14 milhões, é o filme que já deu mais lucro na história do cinema. Então, o primeiro filme dele custou US$ 800, né? Eu conto a história da produção ali do primeiro. Por isso que eu gosto de sempre estar de olho no mundo dos filmadores, dos filmmakers, dos realizadores indie, de orçamento baixíssimo, né? Ok, o filme em questão aqui, o Obsessão, ele realmente é muito bem feito. Presta atenção, por exemplo, como a iluminação sobre a personagem feminina muda a partir do momento em que ela fica obcecada, né? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Assim como eu falei a respeito do Milk and Cereal, tudo no Obsessão é muito bem pensado, é muito bem engendrado. Não tem nada ali que não tenha, assim, uma finalidade bastante específica. E esse filme, ele é bastante maldoso, né? Porque, na verdade, ele coloca o nosso menino bonachão, tadinho, solitário, tadinho, que perde o gatinho, tudo, como o vilão. Por que que ele é o tóxico? Porque é ele que faz o pedido para que a moça o ame desesperadamente. É ele, né? Ele quer que aquela moça viva só para ele. Ele é esse tipo de homem. Ok, como isso trata-se de um filme de um feitiço, ela vai realmente ficar obcecada por ele. E aí então o trabalho da atriz tá assim sensacional, né? Ela uiva, ela grita, só que ela tem momentos em que o negócio, você percebe que ela quer sair daquela situação, porque a vítima é ela, né? Por mais que ela faça e detone e grite e pinte o diabo nesse filme, ela é a vítima da covardia dele, que queria alguém que ficasse aos pés dele, que só o amasse, mas que no começo era covarde para não falar o que ele queria para ela. Lembra que o filme abre com ele assim, treinando com os amigos, né? Como falar, como seduzir, como falar as coisas, né? Até porque neste filme o entorno liga, né? Porque muito filme de terror, quando eu falo de filme de adolescente, por exemplo, né? Eles ficam perdidos pelo mundo, as pessoas vão morrendo e não acontece nada, né? Parece que eles não têm uma rede de apoio. Aí não, os amigos estão perguntando, cobrando. Então, as relações entre aquelas pessoas também têm que ser estudadas. Esse é um filme, gente, que dá, sei lá, uma tese de doutoramento, porque as relações de poder e toda a questão
de machos alfa, ou essas coisas aí, desses perdedores que querem as pessoas como capacho, tudo isso entra na jogada e muito mais coisa, né? Inclusive isso sendo trabalhado dentro da tradição dos filmes de horror. E é um filme de horror que vai ter alguns momentos, pelo menos um deles, que a gente sabe que vai chegar, só que quando chega, mesmo assim, eu levei um susto, mas não é jump scare baratinho, não. Eu levei um susto e o negócio, quando acontece, é tão violento, é tão virulento, e aí precisa prestar atenção contra quem, às vezes, essa mulher dirige mais a sua, a sua raiva no sentido de deformar, no sentido de destruir, né? Porque aí então você vai tendo toda uma sequência de é como se fosse não, né? São círculos concêntricos. Aquele pedido que ele faz, que na verdade o que é aquilo lá? É a pata do macaco, né? Aquele que você pede, cuidado com o que com o que você vai pedir. Pata do macaco, aquele conto clássico lá. Você pede o que para a pata do macaco? Pede tal coisa. Mas você vai se ferrar. Nesse caso aí, a gente tem que prestar atenção para ver quem se ferra mais, hein? Porque quando acaba o filme, a gente poderia imaginar assim: se é que essas pessoas sobrevivem, porque eu não vou dar spoiler, o que será que essas pessoas, se alguém sobreviver, o que será que essa pessoa, essa personagem passará no pós-narrativa? Porque tanto ele quanto ela, se sobrarem, ou mesmo os amigos se sobrarem, porque eu falei que não vou dar spoiler, você imagina depois o tanto de coisa que essas pessoas não vão carregar. Porque o filme, quer as pessoas queiram, quer elas não queiram, o filme está falando sobre a estrutura do patriarcado por um homem. E não sou eu que estou inventando. É só ver o que esse cara, que era um solitário, que não tinha, era, sei lá, incel que eles falam, deseja para essa mulher. Ele deseja que ela seja só dele. Ok? Quando ela é só dele, ela perde toda a agência dela, né? E vira aquilo lá, que é o que restou para ela, mas ela quer sair daquela situação. Presta atenção quando ele liga, tentando reverter a situação. Então, é um filme, assim, extremamente bem feito, né? É um filme feminista, também quer queiram, quer gostem, quer não gostem. Feito por um homem. Qualquer reclamação, entra no site do Curry Barker, ele deve ter canal, ele tem canal no YouTube, eles são humoristas. E vai reclamar lá, mas tem que reclamar em inglês, porque senão ele não vai entender. Não adianta deixar comentário aqui no meu vídeo falando, lacração. Eu não fiz o filme, eu estou resenhando, tá? E é realmente um grande filme. E claro, né, o nosso diretor Barker, ele já... Esse aí tem dedo do Jason Blum, da Blumhouse, ainda bem que ele só colocou dinheiro, mas não pediu para fazer as besteiras de Blumhouse, né? Porque é um filme muito bom, né? Não é aquelas bobeiras que geralmente a Blumhouse produz. E já tem coisa que vem aí, e depois até contrato fechado, parece com a A24, a queridinha A24, parece que uma releitura, uma continuação, uma sequela, não sei o que é lá, do Massacre da Serra Elétrica, enfim. Como eu disse no Milk and Cereal, de novo, um filme de found footage, que custou $800, né? Esse cara sabe o que está fazendo. Lá ele já mostra isso. Então, quando a gente está mais ou menos por dentro do mundo do horror indie, né, a gente não fica tão de queixo caído, porque tem muita coisa boa acontecendo. Por isso que às vezes, quando tem esses filmes tipo Última Casa, essas
horrível da Netflix, que tem um monte de dinheiro, que tem um monte de divulgação, né? Por isso que eu fico tão bravo, porque produzem um monte de porcaria, né? Desperdiçando um monte de dinheiro, um monte de talento e deixando de fora um monte de talento que às vezes não tem para onde os seus produtos serem mais conhecidos. Por quê? Porque tá aquela porcaria lá, né, da Última Casa, no número 1 da Netflix. E você, então, esses filmes como Milk and Cereal passam batido. E aí, então, quando alguém desse calibre lança um filme, oh, que surpresa! Isso já estava cantado desde agosto de 2024. Era só... É só ter escutado os sinais. Ele veio, né? Não tem a música lá? Tu vês, eu já escuto seus sinais. Isso, o Barker já estava dando sinais, ó, desde agosto de 2024. Tchau.